Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas e se inscreverem no nosso canal. Que Deus te abençoe. Glória a Deus, aleluia. Mais uma manhã cheia da presença do Senhor, amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus, eu creio que o ambiente já está totalmente preparado para que a palavra de Deus venha. Mano, eu tenho um problema aqui, é melhor dizer lá. Aleluia. Valeu, mano. Amém? Então vamos entrar na palavra essa manhã? Creio que seu coração já está com o solo bem preparado para que a palavra venha e faça aquilo que só ela pode fazer na nossa vida, amém? Você pode, abre comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, o texto vai narrar aqui uma parte do famoso Sermão do Monte. O Sermão do Monte de Jesus está relatado no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Enquanto você encontra aí esse sermão, ele foi pregado para muitas pessoas, irmãos. Havia muita gente ali ouvindo esses ensinamentos de Jesus. E vale a gente ressaltar nessa manhã que os ensinos de Jesus, ele sempre é pregado, ele sempre é anunciado para dois tipos de ouvintes. Quais ouvintes, pastor? Primeiro, uma multidão. Quem é a multidão? Aqueles que estão apenas ouvindo atrás de um pão, atrás de um milagre, atrás de uma bênção material. Mas também os ensinos, as orientações de Jesus, ela também é anunciada, pregada aos discípulos. Os discípulos são aqueles que verdadeiramente, eles estão presenciando os milagres de Jesus, mas eles também viveram uma transformação de vida, uma vida diferente, uma vida espiritual, nascendo de uma forma diferente, não somente vivendo mais de uma forma material. Então aprenda isso em nome de Jesus. Sempre vai haver uma multidão que apenas quer somente um pão multiplicado, somente uma resposta nesse plano material, mas um discípulo de verdade, ele não quer somente viver uma bênção material, mas ele quer viver uma transformação de vida, amém? Você pode dizer amém? Mas o que é ser um discípulo, pastor? Discípulo, irmão, é basicamente um seguidor verdadeiro. Um homem, uma mulher destemido, corajoso, posicionado. Uma pessoa que está fechada com o seu mestre. Que está pautada, tem uma vida aonde a sua confiança e a sua esperança estão no seu mestre. Pela fé eu creio que tem alguns aqui essa manhã, amém, irmão? Se você é um, fala pro irmão aí do lado, prazer, paz do Senhor, aleluia. Agora se do lado ninguém falou nada, fala para ele, está na hora de você virar um e parar de ser multidão, aleluia. Pega ele, Jesus. Eu fui fazer uma pesquisa essa semana, e eu vi que na Bíblia aparece só no Novo Testamento, 260 vezes a palavra discípulo. E sabe qual que é o problema de hoje em dia, irmãos, que nós vivemos? As pessoas se perderam. As pessoas não estão mais tentando fazer discípulos de Cristo, e sim estão tentando fazer crentes evangélicos de uma placa de igreja. Ninguém mais quer fazer o discípulo. As pessoas estão mais fechadas hoje com um pastor, com uma organização religiosa, do que de fato com o Senhor Jesus. A gente vê uma realidade dessa. Quando na verdade era a orientação de Jesus naquele texto da grande comissão, Mateus 28, 19, Jesus ele diz, portanto ide e fazei crentes evangélicos? Não, fazei discípulos, discípulos em todas as nações. E hoje infelizmente, irmão, nós temos muitos simpatizantes, nós temos muitas pessoas adeptas, muitas pessoas que até frequentam igrejas, seja nas suas rotinas dominicais, alguns nas rotinas semanais, tem uns até que usam roupas de crente, até tem alguns costumes de discípulos, mas no fundo, na essência, não são pessoas que seguem de fato o Senhor, discípulos verdadeiros. Que você nessa breve introdução aqui, já faça a sua primeira reflexão essa manhã. Você tem sido um discípulo, um seguidor fiel do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será que você tem sido de fato uma pessoa que vive uma vida que teve um caráter transformado, uma história mudada? Ou você nessa história se encaixa somente como uma multidão
que vem em igreja, vem em culto atrás de culto, somente atrás de um milagre, atrás de um pão multiplicado, atrás de uma bênção. E sabe, irmão, tem gente que se contenta somente com o pão multiplicado. Essa é a multidão. Em outras palavras que precisamos refletir, sabe o que é, base? Será que você tem aceito o evangelho de uma forma total? Ou você é alguém que somente quer aquela metade que mais te convém? Aquilo que é mais agradável? Cabe essa autoavaliação. Será que você é aquele que vai no rodízio e só come o recheio e deixa as bordas tudo lá? Talvez você faz assim com a palavra de Deus. Só pega a parte que te convém, só aquilo que você acha interessante. Tenho certeza que o Espírito Santo já encontrou diversos corações aqui essa manhã, amém? Mas vamos ao texto, Mateus capítulo 6, escorre o dedo aí, versículo 25 nós iremos ler. Amém? Creio que você já encontrou. O texto diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto o que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais importante do que as roupas? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, nem ajuntam em seus celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, por mais que viva uma vida ansiosa, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que se preocupam então com o que irá vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Deixe sua Bíblia aberta até aqui. Vamos orar? Curve aí sua cabeça. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor começou fazendo aqui, em meio a essas ministrações, em meio à nossa adoração ao Senhor, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor me use essa manhã com ousadia, com intrepidez, Pai. Que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo falando e usando a minha boca, Pai. Que em nome de Jesus, a minha carne, Pai, não venha estragar aquilo que o Senhor preparou para essa manhã. Vem, Senhor, e flua em nós e através de nós agora. Queremos receber a Tua palavra, uma palavra que é viva, uma palavra que é eficaz, uma palavra que pode nos transformar e mudar. Vem e toma o Teu lugar essa manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém? Então aqui o texto está dizendo, por que você vive ansioso? Aqui Jesus ele está dizendo ali a uma multidão, e cabe muito bem essa aplicação essa manhã. Por que você vive tão afobado? Você sabe como tem sido a sua semana, como tem sido esses dias, a agitação às vezes que a gente se pega vivendo, e Jesus está dizendo, por que essa preocupação? Por que essa agonia toda? Relaxa, não temas, não fique assustado. O versículo 26 aqui, ele não dá uma sugestão, mas é uma direção. Olha o que diz o versículo 26 que nós lemos: observem as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Entende, irmão? A direção aqui de Jesus é o quê? Aprenda a contemplar, aprenda a observar as coisas, consiga olhar as coisas, olhe com mais calma, sem a correria do dia a dia. Olhe para as aves, olhe para uma árvore, olhe para uma planta. Você vai aprender, quando você consegue ser mais calmo, mais tranquilo, você aprende a valorizar mais as coisas. Você olha e vê como o cuidado que Deus tem com os pássaros, com os lírios, como nós lemos aqui, e você começa a ser mais grato, e entender que o cuidado também existe com você. Quantas pessoas, meu irmão, não dão valor na vida, não dão valor naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus já fez. São pessoas que só vivem preocupadas. Quantas pessoas recebem diariamente do Senhor uma bênção, um livramento, um cuidado, e muitas vezes nem repara. Quantos nem agradecem, porque sempre estão correndo, sempre estão preocupados, ansiosos, querendo mais e mais, e não conseguem valorizar aquilo que Deus já fez.
E muitas vezes deixa uma tristeza entrar no coração por aquilo que ainda o Senhor não cumpriu, ainda Ele não fez. Sabe, irmão, eu não sei quem é você, mas o Senhor sabe quem você é. E essa manhã eu tenho certeza que Ele já te encontrou aqui, por isso Ele está dizendo: por que viver assim, homem de pequena fé? Por que viver assim, mulher de pequena fé? Veja que essa afirmação de Jesus aqui, ela está associada ao quê? A uma falta de descanso. A falta de você ter paz, a falta de você ter um descanso na contemplação, de conseguir ficar de boa e falar: não, mas eu estou, pastor, você não tem ideia, minha vida é mó agitada, como eu vou ficar parando para ver o passarinho? Como eu vou ficar parando para ver uma árvore? Como eu vou ficar parando para ficar olhando o céu, as estrelas? Eu não tenho tempo para isso. Mas aqui Jesus está associando, dizendo: se você não consegue descansar, você é alguém que não tem fé. Você é alguém que está sempre precisando estar agitado. Se você não consegue contemplar, você está acreditando que tudo vai acontecer pela força do seu braço, pela sua agilidade. Então por isso que você não para. Homem de pequena fé. Ou seja, se você não consegue descansar, você não consegue contemplar e saber que eu sou Deus na sua vida. Sempre você vai achar que é a sua correria, é a sua expertise. E isso vai fazer você o quê? Um homem, uma mulher que não tem fé. O descanso, irmão, a paz em meio à guerra, é a maior prova que nós podemos dizer quanta fé nós temos. É a paz, é a tranquilidade, sabe? O pau pode estar fechando, irmão, mas você continuar manso. Você continuar tranquilo, falando: Senhor, só a sua graça, Senhor. Eu descanso porque eu sei que o Senhor não perdeu o controle, que eu estou quase jogando para o alto. Eu sei que Ele continua nas suas mãos, Senhor. Isso é ter fé, irmão. Isso é ter fé em meio à guerra. Quantos estão entendendo aqui essa manhã? Amém? Vai ter um outro episódio em Marcos capítulo 4, versículo 26, que Jesus, Ele vai contar uma parábola. E ele diz que o reino de Deus, ele é semelhante a um homem que lançou as suas sementes na terra e ele foi fazer o quê? Já está lá agora, né? Ele foi fazer o quê? Dormir, amém? Todos lembram? Se não, está escrito ali. Ele foi dormir, ele foi descansar. Jesus, ele vai dizer: o reino de Deus é semelhante a isso, a um homem que pegou as suas sementes, lançou na terra e ele foi descansar, ele foi dormir. Ou seja, sem saber como, mas ele tinha plena confiança que aquilo ia se tornar uma grande árvore no futuro. Então ele vai descansar, ele vai ficar em paz, ele vai dormir. Escute uma coisa, irmão, a fé, ela está ligada ao descanso. A fé, ela está ligada a ter uma paz no coração. Viver nessa agitação, talvez você entrou aqui essa manhã numa correria maluca que está a sua vida. E o Senhor te trouxe para dizer: não é ter fé viver essa loucura. Não está sendo saudável psicologicamente, emocionalmente. Quem sabe o seu casamento tem caído cada vez mais, suas relações têm sido péssimas cada vez mais, porque você vive agitado, você vive correndo. Eu não sei quem é você, irmão, mas hoje o Senhor está dizendo para pessoas: você precisa começar a descansar e confiar mais. Confiar mais. O Salmo 127, irmão, diz que se o Senhor não guardar a fortaleza, em vão trabalha a sentinela. Se o Senhor não está cuidando e edificando aquela casa, é em vão o trabalho dos construtores. E ele conclui, o salmista, dizendo: o Senhor é aquele que abençoa os seus enquanto eles dormem. É descansar, irmão. É fazer o que precisa ser feito e descansar, deixar o Senhor trabalhar. Eu tenho certeza que pessoas precisam ouvir isso, por isso que está ficando tão incisivo. Descanse em nome de Jesus, meu irmão. Você que veio aqui, minha irmã, cansada, sobrecarregada, existe um alívio disponível para você essa manhã, em nome de Jesus, amém? Mas vamos lá, eu estou falando algo muito simples, mas que sinceramente é muito difícil a gente viver isso na prática. É difícil a gente descansar, sim ou não? É difícil a gente conseguir descansar e falar: não, eu coloco as mãos nas mãos de Deus e agora eu não vou fazer nada, eu não vou atrapalhar, porque é muito algo nosso. A gente não consegue deixar as coisas. Queremos sempre meter um pouquinho igual a Abraão. Não, eu vou ajudar a Deus. Eu preciso fazer alguma coisa aqui, que senão Deus precisa da minha ajuda.
Quando na verdade, irmão, o que cabe a gente muitas vezes é descansar esperando que Deus está no controle de tudo. Confiando que Ele nunca se atrasa, irmão. Ele nunca se atrasa e Ele é Deus. Aquilo que nós falamos e falamos e falamos, não, Deus é Deus na minha vida, aleluia. Mas muitas vezes nós não deixamos Ele ser Deus. O nosso ego, a nossa ansiedade, a nossa precipitação é muito maior. E aí Deus não está sendo Deus. A gente que está sendo o nosso Deus. A gente que está conduzindo as nossas vontades, as nossas decisões. Que em nome de Jesus, irmão, você venha começar a descansar mais. Descansar mais, minha irmã. Por isso que Jesus diz no texto, pare de se preocupar, base. Olhe para os pássaros, olhe para as aves, olhe os lírios. Eu cuido deles, não cuido? Quanto mais eu vou cuidar de vocês, quanto mais valor vocês têm para mim. Confiem, descansem. Quantos aqui já andou na rua e viu passarinho morto porque morreu de frio? Você já viu algum na rua? Porque morreu de frio? Não, esse aqui morreu. Por que está no chão? Morreu de fome. Você já viu? E aí muitas vezes a gente vive numa correria, irmão. Achando que não, eu vou morrer de fome. Não, eu vou morrer de frio. Não, eu não tenho aonde me abrigar. Falta fé, irmão. Falta confiança. O Senhor está dizendo, eu cuido deles. Por acaso vocês não têm mais valor? Tenho certeza que isso é para alguém. Por acaso você não tem mais valor? Olha que louco isso, irmão. Pensa comigo. Quem você acha que tem mais fé? Imagina aqui uma cena agora. 2 semeadores. Imagina 2 semeadores aqui. E eles têm a mesma quantidade de semente. E eles vão plantar na mesma terra. A mesma quantidade de semente. O primeiro ele vai plantar. Vai terminar de plantar. Ele vai virar as costas. Vai para a casa dele dormir. Ficar com a família dele e brincar com os filhos dele. O segundo vai pegar aquela semente. Vai plantar e vai começar. E vai começar. Eu declaro em nome de Jesus que você vai crescer. Em nome de Jesus eu vou dar 7 voltas aqui durante 7 dias e você vai crescer. Se levante agora. E ele começa a ficar declarando. E todo dia eu virei aqui declarar sobre você o seu crescimento. Seja sincero, irmão. Quem você acha que tem mais fé? Seja honesto. Seja honesto. Claro que a gente ia falar que é esse crentão pentecostal com ascendência profética da oração forte. O cara tem muita fé. O cara foi lá, ainda justificaríamos. O cara foi lá, plantou, mas ainda ficou em cima, declarando. E pá, cheia, e glória a Deus. Quanta fé esse cara não teve? Com certeza a gente ia falar. Mas o texto diz que não. O texto diz que não. O texto fala que ter fé é você fazer o que precisa fazer e descansar. Demonstrando ter paz e confiança que o crescimento quem vai dar é o Senhor. Quem vai fazer acontecer é o Senhor. Se eu não consigo descansar, se eu não consigo ter paz, eu estou dizendo para Deus, é a minha atitude que vai fazer acontecer. É a minha força que vai fazer acontecer. Esse cara foi dormir porque é um preguiçoso, eu tenho que ficar aqui. Deus tem que ver aqui o meu trabalho, e é por causa daquilo que eu estou fazendo que Deus tem que fazer. Como se Deus estivesse me devendo. Deus está me devendo, porque aqui ó, eu estou empenhado nisso. Quantas vezes de forma involuntária a gente não vive isso, irmão? Confiando nas coisas da nossa mão, esquecendo de viver pela fé. Esquecendo de viver aquilo de fato que o Senhor pode fazer. Confiando nas nossas correrias, na nossa agitação e não no Senhor. Será que você, na prática, consegue deixar Deus trabalhar na sua vida? Será que Deus consegue trabalhar na sua vida? Consegue confiar que com certeza Ele vai fazer o melhor? Melhor do que aquilo que você pode fazer sozinho? Não, pastor, eu oro. Você ora e já faz ou você ora e espera uma resposta? Ou você é aquele cara que mete os loucos? E aqui eu prego muito para mim, irmão. Aqueles que me conhecem sabem, eu sou um cara agitado. Eu sou um cara que vai muito. E muitas vezes, irmão, Deus usa vários de vocês aqui para eu ver e falar, eu preciso orar mais. Eu preciso buscar essa resposta no Senhor. Eu preciso ter mais calma. Não adianta ficar nessa, não, é isso mesmo, Senhor, conta comigo, estou aqui, vamos. E vai indo, e não ora, e não... Mas peraí, é você que decide? A obra é minha, não é sua? Como que você quer fazer? Está pedindo a minha ajuda, mas não tira a mão do negócio? Como é que eu vou fazer? Quantas vezes, irmão, você pode estar vivendo assim?
Na prática é muito difícil, irmão. Viver esse descanso é muito difícil. Diante da guerra, você ficar olhando o passarinho, o tempo fechado em casa, uma dificuldade financeira batendo, talvez uma enfermidade, e você parar e ficar olhando as estrelas do céu, falando, oh Deus, quão grande é o Senhor, Deus. Eu sei que o Senhor que fez tudo isso também vai cuidar aqui da minha casa. Eu descanso. Irmão, isso é utópico, é difícil, é muito difícil, irmão. Porque sabe, na real, a gente tem um pouco da síndrome de Naamã. Existe um pouco da síndrome de Naamã em cada um de nós, irmão. Qual que é essa, pastor? É aquela que para o milagre vir, não dá para ser na calmaria, não dá para ser tudo assim, amém, Senhor, eu estou vendo que o Senhor cuida aqui do passarinho, cuida da minha vida, aleluia. Não, irmão, precisa de uma oração forte, precisa de umas rajadas de língua estranha, precisa de um eis que te digo, varão, senão parece que o negócio não vem, parece que Deus não está falando com nós. Se isso, irmão, vai, irmão, quem já foi de uma blé sabe do que eu estou falando. Se isso acontece, irmão, parece que metade do milagre já veio. Se veio aquele negócio, você já fica, eita, pode não ser, mas a sensação é que é Deus purinho. Você fala, é Deus, aleluia, vai acontecer. Quem já passou por isso sabe o que eu estou falando. Mas daí quando Deus resolve fazer as coisas em meio ao silêncio, em meio, não numa bagunça, mas numa calmaria, como aconteceu com Eliseu ali falando com Naamã, sem show, algo bem tranquilo. Seja honesto, irmão, a nossa fala é, nossa, amém, amém. Mas com aquela sensação de, faltou algo, ainda não estou cheio de fé. Como assim? Só essa oraçãozinha aqui, aleluia, amém. Parece, irmão, no fundo que o nome de Jesus não é suficiente. Parece que uma oração honesta, sem muito barulho, mas em nome de Jesus ela não é suficiente. Seja sincero, irmão. Talvez hoje você pode ser mais maduro, mas quem nunca foi assim, irmão? Ah, eu gosto de ir no irmão tal, porque aquele irmão ora com uma autoridade. Não, eu vou procurar aquela irmã nesse assunto, porque aquela irmã é do manto. Veja que a fé está na pessoa, irmão, a fé não está no Senhor. Está procurando a pessoa. Não, aquele irmão tem autoridade. Que absurdo um bagulho desse. Não, aquela irmã é do mistério. A gente está buscando a experiência. E não está mais olhando para o Deus provedor, irmão. Está esquecendo, essa é a síndrome de Naamã, irmão. Eu lembro de uma vez, uma aspas aqui, eu lembro de uma vez que me perguntaram, ô, pastor, qual que é o dia de culto de libertação lá na sua igreja? Aí eu falei, oxi, irmão, todo domingo, ou melhor, todo culto nosso é um culto de libertação lá na igreja. Aí a pessoa ficou me olhando, tipo assim, pá, não entendendo direito, eu disse para ela, eu falei, irmão, deixa eu falar um negócio para você, lá na nossa igreja, em todo culto, pregamos a palavra verdadeira do Senhor. João 8,32, Jesus está dizendo o quê? Aqueles que conhecem a verdade, aqueles que conhecem a palavra verdadeira, eles são libertos, eles não são mais escravos. Eu falei, irmão, pelo nome de Jesus, todo culto nosso lá é um culto de libertação. Amém, igreja? Todo culto nosso, nós somos libertos de toda a possessão do mal, somos libertos de toda a escravidão do pecado, somos libertos de todos os prazeres, de todas as amarras de Satanás. Conclusão, lá, eu dizendo para ele, lá nós cremos o quê? Que não tem demônio nenhum que pode com a palavra de Deus. Digam glória a Deus em nome de Jesus. Amém. Nós cremos, irmão, que o poder, eu trocando ideia com o cara, nós cremos que o poder não está na oração do homem, não está na oração do pastor, nós cremos que o poder está na autoridade do nome de Jesus, irmão. E é sobre esse nome que nós oramos, que nós declaramos, que nós libertamos. Então todo culto é um culto de libertação. Todo culto é um culto que nós estamos libertando pessoas que estavam escravas, perdidas nos seus esgotos emocionais. Aí o cara meio que ficou assim olhando e falou, ah, pastor, mas você tá ligado, né? Você sabe, tem coisa que é diferente. Tem coisa que é diferente. E eu estava entendendo a pergunta dele. Eu estava entendendo o que ele queria, porque ele queria saber o quê? Qual que é o dia que os bichão manifestam? Qual que é os cultos que acontece as manifestações? Porque tem igreja, irmão, que tem dia certo para o demônio manifestar. Tem os dias certos da semana. Aí eu falei, irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes o problema na vida da pessoa não é nem demônio, é caráter mesmo. É caráter. Porque demônio a gente expulsa em nome de Jesus. Agora caráter precisa transformar, precisa tratar. Não adianta ficar na campanha se o cara tem um caráter
sem vergonha. Não é demônio, é caráter. Caráter só sai com decisão, com posicionamento. Amém ou não amém? Entenda uma coisa, irmão, entenda uma coisa. Como discípulos de Cristo, como cristãos maduros, irmão, tendo a Bíblia como a palavra de Deus, a revelação escrita do nosso Senhor, nós não temos, irmão, nenhum tipo de recomendação ou respaldo bíblico para a gente viver uma entrevista, fazer um show em momento de libertação. Não existe isso, irmão. Jesus não fez isso, Jesus não recomendou isso, os discípulos nenhum, você vê em Atos fazendo coisa do tipo. Mas sabe qual que é o problema? A gente vive em um tempo onde muitas pessoas, elas vivem um sincretismo religioso. O que é um sincretismo religioso? É a mistura de várias religiões. A pessoa vem de várias religiões e culturas e acham que o evangelho é essa bagunça toda. E aí fica do jeito que está. Por isso que a gente tem o que tem na igreja atual, irmão. Onde já se viu isso? Aonde você viu Pedro, Paulo falando, traz a foto aí para nós consagrar, traz uma peça da roupa para nós fazer uma marra, traz um currículo que nós vamos destravar, traz a cueca para ungir. Aonde, irmão? Isso é uma bagunça que foi acontecendo, é uma mistura de várias coisas. E sempre quando vem com umas conversas dessa, você conhece bem, já vem logo com voto financeiro, porque tem que ser lá, porque sem sacrifício não tem milagre. Aí já vem a máxima da canalice. Qual é o preço do seu milagre? Irmão, isso me deixa doido, irmão. Me deixa doido, irmão. Onde já se viu ouvir uma coisa dessa? Falar para pessoas, qual é o preço do seu milagre, irmão? Vem cá fazer um voto. Nunca vimos Jesus fazer isso, irmão. Nunca vimos apóstolos, os discípulos ali, que começaram a igreja em Atos, que nós somos a sequência dessa igreja. Nós nunca vimos eles fazer uma pergunta como essa, irmão. Mas esse tempo chegou na igreja, irmão. Nós vivemos em um tempo onde essas perguntas são ditas de forma assim, desafiadora a sua fé. Te falando assim, você tem fé? Ah não, você não quer fazer? Então aí já mistura tudo. Então você serve a mamon, você prefere o dinheiro. Mas é o cara que já está entregue ao dinheiro fazer um convite como esse, irmão. Fazer uma proposta como essa. E é o tempo que chegou, irmão. Onde a gente vê diversos escândalos, diversos escárnios do nome do Senhor. Um tempo atrás eu vi um documentário, irmão, de um cara que, ele se dizia pastor, aquilo não é pastor, irmão. Ele ungia as partes íntimas dos casais da igreja, irmão. Seja para blindar contra traição ou para gerar filhos. Ah, irmão, você está me tirando. Onde já se viu se sujeitar uma coisa dessa? Não é possível. Mas é esse tempo que a gente está vivendo, irmão. Essas loucuras. Aí você vai ver um lugar desse, está abarrotado de gente, irmão. Tem gente caindo pela janela de tanta gente. Porque sabe aquela frase muito conhecida? Ele rouba, mas faz? Existe essa frase no meio gospel. Ele é um herege, mentiroso, ladrão. Mas lá pipoca alguns milagres. Então eu estou de boa, vou continuar lá. Eu sou multidão, eu quero pão, eu não quero transformação. Lá acontece os negocinhos, deixa ele viver. Está tudo errado, irmão. Está tudo errado, igreja. Desculpa, irmãos. Mas vivemos em um tempo, irmão, onde se o povo quer ser enganado, vai ter vários prontos para enganar. Vai ter vários prontos para enganar. Mas eu vou voltar aqui, que quando eu falo desses assuntos, me dá uma ira santa. Aleluia. Versículo 30, então. Vamos no versículo 30. Versículo 30, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu, sabe muito bem de tudo que vocês precisam. Jesus está liberando algo, irmão, poderoso aqui, igreja. Poderoso aqui. Ele está dizendo, essa preocupação que você está tendo, ela precisa acabar hoje, porque o Pai sabe o que você precisa. Para de achar que o Pai não está vendo a sua causa. Pare de achar que o Senhor não está vendo o que você tem passado. Só se posiciona, só se levanta em nome de Jesus, irmão. É isso que Jesus está dizendo. O Pai vê o que você precisa. O Pai vê o que você está passando. Para com a preocupação. Para com essa agonia hoje em nome de Jesus. Aleluia. Fala para o seu irmão, o Senhor conhece as suas necessidades, meu irmão. Fala para ele, o Senhor sabe o que você precisa, minha irmã. Ei, base,
o Senhor tem escutado as nossas orações, irmãos, regadas em lágrimas, sabe, irmão? Aquelas orações que a gente faz no nosso secreto, irmão, elas não estão sendo esquecidas, irmão. Calma, você não está sozinho, minha irmã. Calma, meu irmão, você não está sozinho. Ele está no controle, amém? O que me chama a atenção nesse texto é que aqui Jesus, ele usa como exemplo o grande Salomão, para dizer para alguém não se preocupar. Isso me chama muita atenção, irmão, porque Salomão foi um cara que tinha muita grana, irmão. Muita grana, ele tinha muito, mas pode pôr muito nisso. Salomão foi um cara que tinha para rasgar, mas com gosto. Era com gosto, irmão. E Jesus diz aqui, que na questão, nem ele, em outras palavras, nem esse cara que tinha tanto, ele conseguiu se vestir. No sentido de se vestir é o quê? Ele conseguiu ser cuidado. De forma sozinha, assim como os lírios, assim como os pássaros são quando descansam no Senhor. O texto está dizendo, Salomão, nem Salomão, na sua glória, com tudo aquilo de posse que ele tinha, porque a nossa correria muitas vezes é para isso, para conseguir ter o que não tem, para conseguir alcançar aquilo que não alcançou ainda. Nem Salomão, com tudo aquilo que ele tinha, ele conseguiu se vestir no sentido do quê? De viver o cuidado, de viver a paz, o descansar. Nem todo o dinheiro do mundo pode comprar isso que os lírios e os pássaros têm, quando eles vivem de forma pacífica, em paz, sabendo que o cuidado vai vir do Senhor, sabendo que o cuidado não vem do dinheiro. Sabe, irmão, você precisa ouvir isso essa manhã. O dinheiro não resolve a sua vida, o que resolve é Jesus, irmão. Jesus resolve a sua vida, irmão. A partir de um posicionamento seu, as coisas começam a acontecer, irmão, as coisas começam a mudar. Não é o emprego novo que vai mudar a sua vida. Não é, irmão. Ah, não, para minha vida mudar, minha esposa tem que mudar. Não, irmão, não é isso. Não, para minha vida mudar, meu filho tem que... Não é isso. O que muda a vida de alguém é quando Jesus entra e muda o caráter, irmão. Muda a história, muda o comportamento, muda as condutas, irmão. É isso que muda a vida de alguém. Jesus, então, ele usa esse exemplo de Salomão. E ele faz questão de dizer isso. Aí eu te pergunto, se um cara que tinha tanto, irmão, tanto assim, não conseguiu alcançar aquilo que somente o descanso pode proporcionar, por que você vive correndo atrás das coisas? Por que você vive nessa agonia toda aí atrás das coisas? Por que está nessa luta toda? Eu sinto que pessoas entraram aqui essa manhã, irmão, muito preocupado. Está numa preocupação maluca, está numa ansiedade maluca que o Senhor está martelando. É hora de descansar, é hora de você confiar. Para de pôr a mão e deixa eu trabalhar. Está muito ansioso. Jesus está dizendo para alguém, relaxa, está muito agitado. Você precisa começar, irmão, a voltar a dormir o sono do justo, irmão. Para de perder esse sono, para de ter essa insônia, eu repreendo em nome de Jesus. Eu não sei quem é você, irmão, mas eu repreendo pela autoridade do nome de Jesus, toda a insônia que você tem tido por preocupação, por agitação, irmão. Aquietai-vos, base, sabeis que eu sou Deus, diz o Senhor, aleluia! Mas vamos lá, traz a memória agora. Quantos aqui acharam que ia morrer, ou talvez que ia faltar comida, aquelas condições básicas da vida na época da pandemia? Quantos aqui? No auge mesmo. Glória a Deus. Tem uns que levantaram a mão, glória a Deus, mostra. Outros também não levantaram, então mostra que tem mais fé que a gente. Ou que estava pescando, né, na mensagem. Amém. Estou zoando, mas repare bem, foi um tempo muito difícil que a gente viveu. Essa pandemia que a gente viveu foi um tempo muito difícil, preocupante, foi um tempo, pelo menos para mim, muito sofrido. Dava um pouco de medo. No começo eu achei que estava de boa, levava de boa as coisas, e é férias, nunca tirei férias mesmo, sempre trampei, então eu conseguia ficar à toa todo dia, mas chegou uma hora que o negócio não voltava e não dava, e aí você fica angustiado, porque te dá até uma impotência, no sentido, não tem o que fazer. Não tenho o que eu fazer, está tudo fechado, eu tenho que ficar preso. Como é que eu vou fazer agora para fazer as coisas acontecer? Mas olha só, responda agora, irmão. De um jeito ou de outro, a provisão chegou, as necessidades foram supridas, e você está aqui essa manhã, amém? Veja como o cuidado do Senhor chegou. Veja como Ele veio, e muitos talvez nem perceberam. Hoje, porque se passaram, estamos em 2024, o BO aconteceu lá em 2020, muitos nem lembram mais do cuidado de Deus. Muitos já se esqueceram
Deus cuidou da família de muitos e nem viram, nem repararam. Quantos nem agradeceram? Escute uma coisa, irmão. Quantas vezes você já passou, você que é um pai, você que é uma mãe, já passou no quarto do seu filho, e aí você viu que ele estava todo encolhidinho, porque estava frio e a coberta estava do lado e você foi lá e cobriu, ou talvez você é casado e você viu ali a sua esposa e você foi e cobriu ela, ou você é solteiro e viu a mãe, o pai, e você falou, mano, deixa eu cobrir aqui a véia, tá frio. Quantos aqui já tiveram uma experiência como essa em casa? Glória a Deus. Responda, no outro dia, essa pessoa agradeceu você? Não. Sabe por quê, irmão? Porque ela nem viu. Ela nem viu, mas você foi lá e cuidou. Você foi lá e cuidou. Se nós que somos pessoas maus conseguimos fazer isso, imagina o nosso Deus, irmão. Imagina o nosso Deus que está no céu, irmão, o quanto Ele pode fazer. Eu quero essa manhã, em nome de Jesus, que o seu coração venha transbordar de gratidão, irmão. Sabe, transbordar de gratidão por um Deus que te cobre e muitas vezes você nem vê. Muitas vezes você nem repara, você nem percebe, mas Ele está ali cuidando de você. Ele está ali te livrando, Ele está ali te poupando, e você nem repara. O versículo 33, o mais famoso e conhecido, ele vai dizer assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, repare bem, tem a palavra primeiro, busquem primeiro, então significa que não é a única coisa para buscar, mas tem que ser a primeira, tem que ser a primeira. Já estou falando para você, que é loucão da igreja, quer cuidar de tudo das coisas da igreja, e está esquecendo que tem outras coisas para buscar também. Você tem que ser um bom pai lá, tem que ser um bom marido, tem que ter um tempo de qualidade com as pessoas lá fora também. Busquem primeiro, mas não é que é a única coisa, não é busque a única coisa. Amém? Aleluia? Amém. Então tenha sabedoria, e saiba que existem outras coisas a serem buscadas também, mas em primeiro precisa ser o reino. E vamos lá, que eu gosto de pregar, irmão, um evangelho prático, amém? Que vai funcionar, que você vai conseguir praticar ele na segunda-feira. Então eu quero fazer uma rápida aplicação aqui, porque o evangelho é praticado e não somente escutado, amém? Então vamos lá, o texto diz, tudo que nós lemos, que não é para nós vivermos ansiosos, preocupados, agitados. Precisamos aprender a quê? A descansar no Senhor. Mas primeiro lugar, precisamos buscar o reino de Deus. Tudo bem, pastor, mas o que é reino? Reino basicamente, irmão, é um lugar que vai ter o quê? Um rei. Então, se é um lugar, existe um território, existe um templo, existe uma região. Um reino vai ter que ter o quê? Leis. Um reino vai ter que ter súditos. E um reino tem que ter um idioma, que senão ninguém consegue se comunicar. Basicamente, isso é um reino. Todo reino tem isso. E o reino de Deus, irmão, quando se fala, o rei é Jesus, amém, base? O rei é Jesus, ele reina. E se ele reina, irmão, ele não dá opinião e nem sugestão, ele dá ordens, diga amém. A Bíblia então não é uma sugestão, não é para saber o que você acha, não é para você falar o que você pensa, mas sim é para você seguir, pode dizer amém? Amém? Glória a Deus então. Todos somos filhos, temos parte na herança, aleluia? Mas não podemos nos esquecer que também somos servos, e precisamos viver uma vida em obediência, amém? Glória a Deus. Todo reino também tem um lugar, um território, uma região. Saiba que a sua vida é um templo, onde o reino de Deus precisa reinar todos os dias. A sua vida precisa estar com o reino ativo todos os dias. Jesus precisa reinar então, na minha vida, pastor, isso, começar o quê? Nos seus pés. Eu não vou aonde eu quero, eu vou aonde o rei manda, porque eu vivo por um propósito. Eu não frequento todos os lugares porque eu quero, por mais que todas as coisas, você conhece esse daí, né? 1 Coríntios 10, 23. Por mais que todas as coisas me são lícitas, nem todas elas me convêm. Eu não vivo por aquilo que eu quero, mas sim por aquilo que eu creio. Eu vivo por um propósito. Então, os meus pés estão sendo direcionados aonde o rei manda. Eu faço e sou aquele que o rei manda eu ser e fazer. Não interessa se eu gosto, interessa se o rei mandou, porque eu vivo por um propósito. Eu não vivo para a minha própria vontade. Posso ouvir um amém? Não sei quem é você, mas para de ser um mimadinho, que tudo tem que ser do seu jeito.
Tem gente que acha que as coisas de Deus é tudo do meu jeito. Não, eu quero fazer isso aqui, Deus, e é desse jeito aqui que vai ser, e me abençoa desse jeito. Não, irmão, o reino já tem um rei, e não é você. Precisamos viver aquilo que o rei mandou. Obedecer aquilo que ele já estabeleceu. Em nenhum momento ele fala, Francisco, o que você acha disso? Nenhum momento. Ele só fala, faça isso, faça aquilo, vá por esse caminho, não vá por aquele caminho. Aleluia? Jesus precisa reinar também então sobre os meus pés, mas Jesus também precisa reinar o quê? Sobre os meus olhos, sobre os meus ouvidos. Cuidado, igreja, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você escuta, porque o que você deixa entrar pelo ouvido, o que você deixa entrar pelos seus olhos, alimenta o seu espírito. Se você só deixa entrar coisa nada a ver, daqui a pouco você está nada a ver na fé também. Você está nada a ver nas coisas de Deus também. De tanto entrar lixo na sua vida, daqui a pouco a sua vida espiritual está um lixo também. Cuidado, base, cuidado. E aqui, irmão, nós somos uma igreja onde a gente prega a verdade. Então, muitas vezes as mensagens elas são muito confrontadoras mesmo. Mas para a glória de Deus, irmão, esse é o evangelho. É algo que nos confronta. É um ousado amor que nos confronta. Então eu prefiro perder pessoas por pregar a verdade do que manter gente aqui dentro só alimentando com mentira. Amém ou não amém? Amém. Então glória a Deus. Então responde para você: o Senhor tem reinado na sua boca, nos seus olhos, nos seus ouvidos? Você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar? Aleluia, pastor. Ah é? Por que ainda está falando tanto palavrão? Por que sai tanta palavra torpe da tua boca? Vixe. Pega nada, pastor, é brincadeira. Quem falou que não pega nada, irmão? Mateus 12, 34, Jesus diz, a boca fala o que o coração está cheio. Quem falou que não pega nada? Tem gente que fica o dia inteirinho só ouvindo coisa que não presta, irmão. Semana inteira vivendo nas trevas. Semana inteira vivendo longe dos caminhos do Senhor. Aí tem a cara de pau de colar na igreja e pedir para o Senhor, ô Senhor, o Deus da luz, agora ele quer o Deus da luz. Ficou a semana inteira vivendo nas trevas. Aí no domingo ele chega na igreja, ô Senhor, cuida da minha semana, cuida dos meus filhos, cuida dos meus projetos, dos meus negócios. Aí não dá, né? Semana inteira se alimentando do que não presta. Semana inteira vendo, ouvindo, frequentando lugares que não prestam. E aí chega num domingo, aí quer buscar no Deus da luz as coisas boas para a família, as coisas boas para os negócios. Sabe, irmão, agora para quem é pai e mãe aqui, não espere que seu filho ouça louvores, que seu filho leia a Bíblia, se na sua casa só toca sofrência, é só os TikTok, é só porcaria. Não espere, irmão. Ai, pastor, o tanto que eu falei para o meu filho, mas ele está naquela fase difícil. Sabe, irmão, ele não quer mais saber de igreja, mas você quer que ele venha como? Como que você quer que seu filho venha? Com você só falando para ele vir? Não, irmão, é no exemplo que ele vai vir. É naquilo que ele vê você vivendo de forma diária. Não do saiote que você usa na igreja e das rodadas que você dá no culto. Não é isso. É como você vive na segunda, como você se comporta na terça, onde não tem o pastor, não tem os irmãos da igreja, só tem vocês na vida comum, que todo mundo tem. Não espere ver o seu filho orando em casa, se você é alguém que não ora, se ele nunca viu você orando. Seu filho nunca viu você orando. Não acha que ele vai buscar o reino de Deus, meu irmão, se ele não está vendo você e sua esposa praticando isso em casa, buscando. Posso ouvir um amém mesmo com raiva? Aleluia. Escute, base, o reino também vai ter leis. Todo o reino tem leis, princípios, valores. E o reino de Deus não é diferente, irmão. Lei da semeadura. Você plantou, vai colher. Vai colher. Reino é um lugar de ordem, não é um lugar de bagunça. Não é um lugar de bagunça. Ah, não! Oh, Deus. Irmão, Deus não poupou o seu único filho. Aí você, daqui do Dabril, vai achando que tá bom, vai brincando de ser crente. Deus não brinca de ser Deus, irmão. Existem leis, existem ordem,
precisamos nos levantar em ordem, irmão. Em ordem, irmão. Em posicionamento. Por fim, o reino de Deus tem um idioma. Se você puder, abre comigo sua Bíblia, Efésios capítulo 4, versículo 29. Olha o que diz isso, irmão. Efésios capítulo 4, versículo 29. Se não se acompanha no telão. Diz assim: não digam palavras que fazem mal aos outros, ou seja, palavras de maldição, mas usem apenas palavras boas, que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam. Ei, meu irmão, saiba usar sua boca. Existe um idioma no reino dos céus. Saiba usar sua boca. Para de amaldiçoar o seu dia. Fecharam no trânsito, vaso. Para de amaldiçoar o seu filho, falando palavras a respeito dele, só porque ele te irritou e fez uma coisa que você não gostava. Pare de amaldiçoar o seu salário, o seu cachorro, o seu emprego, a sua vida, só porque as coisas não estão acontecendo como você gostaria. E amaldiçoar, quando fala essa palavra, não é ficar fazendo, não, irmão, é quando você começa a falar palavras declarar palavras negativas. Não, esse menino esse menino aqui é só na misericórdia do Senhor. Esse daqui dá trabalho demais. Não, esse emprego que eu tenho, misericórdia, ô Senhor, ô empreguinho ruim. Você só está trazendo coisa ruim, irmão. Só está declarando coisa ruim, irmão. Ah, e esse Brasil não anda. Você vive aqui, irmão, não tem dinheiro nem para ir para o Paraguai. Aceita que dói menos, para de reclamar. Para de reclamar, irmão. Para de amaldiçoar a sua vida, amaldiçoar o seu país, amaldiçoar as coisas. Tem gente que só vive reclamando das coisas. Não use, base, a sua boca para destruição. Se tem algo útil para falar, abre sua boca, profetiza, declara, seja um abençoador. Mas se você não tem, faz um favor para você e para a pessoa que está do seu lado. Silêncio, silêncio. Não amaldiçoe, irmão, a sua vida em nome de Jesus. Tem pessoas, irmão, que falam muito e não sabem ouvir. Não sabem ouvir. Tem que ter discernimento, meu irmão. Tem que ter discernimento, minha irmã. Tem palavra que não cabe mais, irmão. Você é crente, irmão. Você é crente. Tem conversa e brincadeira que não cabe mais. Não cabe mais. Olha a parte B do que nós lemos desse texto de Efésios. Fale palavras boas que ajudem as pessoas a crescer, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Algumas traduções, elas vão dizer, talvez a que você está lendo, que suas palavras comunique, transmite graça aos ouvintes. Vamos lá, responde para você, irmão. O que você tem falado, transmite o que às pessoas que te ouvem? O que tem transmitido às pessoas que te ouvem as suas palavras? Você sabe bem que a Bíblia diz que aquele que fala mal do seu irmão, para outro irmão, é semelhante a um assassino. Nossa, por quê, pastor? Porque a pessoa acaba matando o outro no coração do ouvinte. Se eu falar mal do Tiagão para o Lucão que está chegando agora, eu vou matar o Tiago no coração do Lucas, porque ele não teve a oportunidade ainda de conhecer o Tiago, e ele não sabe como é o Tiago. É semelhante a um assassino. Eu posso matar alguém no coração da outra pessoa com base no que eu falar. Sem a pessoa conhecer, irmão, você já morreu. Sem a pessoa te conhecer, você já foi envenenado, você já foi desanimado. Cuidado com a sua língua, base. Cuidado com a sua língua, meu irmão e minha irmã. Peça ao Senhor sabedoria, peça ao Senhor discernimento. Muitas vezes na nossa vida, irmão, nós teremos sim a oportunidade de falar mal de pessoas. Muitas vezes nós vamos ter muita oportunidade de falar mal de pessoas, mas se você busca o reino de Deus, o Espírito Santo vai te conduzir a falar coisas boas. A falar coisas boas, irmão. O Espírito Santo vai conduzir a sua boca. Essa é a hora, irmão, que fofoqueiro passa mal. Mas é claro que eu estou falando aqui para a câmera, irmão. Tem nenhum aqui, aleluia. Aleluia. E para acabar, o versículo 33, a parte B de Mateus 6, ele diz que a partir disso, de você buscar primeiro o reino dos céus, só assim, com calma, todas as coisas serão também acrescentadas na sua vida. Esse princípio, irmão, de confiança, ele é poderoso demais.
É poderoso demais, igreja. O texto diz que todas as coisas virão, se você conseguir descansar no Senhor. Se você conseguir ter paz no Senhor, aquilo que é básico virá atrás de você e será acrescentado, irmão. É o que o texto está dizendo. Aquilo que é básico, você não precisa se preocupar, que vai ser acrescentado na sua vida, irmão. Vai ser acrescentado na sua casa, vai ser acrescentado, irmão. Não precisa haver preocupação, base. Busque o Senhor, irmão, que essas coisas que você precisa serão acrescentadas. Mas aqui tem um problema, sabe qual que é, irmão? Muita gente está correndo atrás das coisas e está pedindo para Deus abençoar as coisas, quando na verdade era para correr atrás do Senhor, que as coisas iam vir, irmão. As coisas seriam acrescentadas. Mas a gente vive correndo atrás de coisas, falando, Deus abençoa aqui isso aqui, Deus abençoa isso aqui, quando na verdade era para só buscar o Senhor. E aí Ele ia mandar isso, ia mandar aquilo outro, ia mandar aquilo outro. Meu convite hoje, irmão, é muito simples. Você que trouxe a sua preocupação essa manhã para este lugar, irmão, que em nome de Jesus você venha trocar ela pelo descanso que o Senhor pode te dar. Que você possa em nome de Jesus colocar a sua vida diante do Senhor e dizer, Deus, o controle está em tuas mãos, Pai. E eu entrego, assim como o Caio falou aqui na hora da oferta, eu entrego, Senhor, a minha ansiedade, eu entrego a minha preocupação, eu entrego, Senhor, as minhas vontades, irmão. Sabe aquele louvor do abro mão? É hora de abrir mão, sabe? Eu abro mão, Senhor, das minhas vontades, Senhor. Eu abro mão, Jesus, porque eu quero o Senhor, Pai. E quando eu tenho o Senhor, as outras coisas vêm, Senhor. As outras coisas são supridas, Senhor. Porque a Tua palavra diz em Salmos 37, 25, que o salmista ele já foi jovem, hoje era velho, ele nunca viu um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, Senhor, eu não vou ser o primeiro, Pai. Eu não vou ser o primeiro, então eu descanso no Senhor, Deus, que eu sei que o Senhor está cuidando de tudo, que em nome de Jesus você troque essa manhã, que você venha essa manhã, sabe, mudar a sua ótica, mudar a sua rota, meu irmão, mude o foco e comece a viver primeiro o reino de Deus, meu irmão. Que em nome de Jesus você tenha coragem, meu irmão, para lançar a semente na terra, para ir lá, faz o seu trampo que tem que fazer e depois descansa, sabendo que as outras coisas virão para a glória de Deus, amém? Glória a Deus? Quantos recebem essa palavra? Amém. Então se coloque de pé para a gente terminar essa mensagem orando. Queria orar em família, irmão. Então, gruda aí na sua esposa, vamos orar juntos, vem cá, amor. Na sequência nós iremos adorar ao Senhor.